A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 3 de outubro de 2023, tem como título: O Senhor Jesus Cristo é o legítimo descendente de Abraão. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e 16, que diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Queridos, a Bíblia fala dos filhos de Abraão em dois sentidos diferentes, físico e espiritual. No sentido físico, Abraão teve 8 filhos: Ismael, Isaque, Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá, sendo que Isaque foi o único herdeiro da promessa da aliança. Já no sentido espiritual, Abraão tem um número incontável de filhos. Contudo, esses filhos de Abraão não são aqueles que possuem o mesmo sangue de Abraão, mas aqueles que possuem a mesma fé de Abraão. O Novo Testamento destaca a paternidade de Abraão não no sentido físico ou político, mas no sentido espiritual. É justamente nesse sentido que se cumprem plenamente as promessas da aliança de Deus com Abraão. Sim, Abraão gerou filhos, que deram origem a diferentes povos. Mas a promessa de que Abraão seria pai de muitas nações encontra o seu cumprimento pleno no fato de que muitas nações que nem mesmo possuem qualquer ligação sanguínea com ele são abençoadas ao participarem das bênçãos das promessas da aliança que Deus lhe fez. E o apóstolo Paulo explica essa questão dizendo: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que não são da fé são benditos com o crente Abraão. Isso quer dizer, queridos, que desde o início o plano de Deus era trazer salvação a pessoas de todas as partes da terra através de um descendente de Abraão. Jesus Cristo é esse descendente, através do qual todas as nações são benditas. Portanto, pela fé em Jesus Cristo, agora pessoas de todas as nações são feitas descendentes de Abraão. Por isso que nós lemos: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, Gálatas 3 e 7. E mais, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 28 e 29. Então, queridos, os filhos de Abraão são aqueles que compartilham da mesma fé que lhe foi imputada como justiça. Não há nada que alguém possa fazer por seu próprio esforço para se tornar um filho de Abraão, pois são feitos filhos de Abraão somente aqueles que recebem pela fé aquilo que Deus fez por eles. Ao confiar em Deus e guardar a promessa de sua aliança, Abraão creu no Messias que haveria de vir. Então hoje, nós somos feitos filhos de Abraão quando cremos no cumprimento da promessa, isto é, no Messias que já veio. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.